física, sustentando através de um perfeito equilíbrio mental. Vós sois deuses. Essas palavras do Mestre amado alentam nossos espíritos, enchendo-nos de esperança. Há, entretanto, necessidade de burilar a alma num trabalho contínuo de superação do próprio eu, para que venha à lume a centelha divina que bruxuleie em nosso íntimo. O poder conquistado pelo homem sobre seu organismo pode elevar-se ao infinito. A criatura humana desenvolveu apenas uma pequena parcela de sua mente e muito lhe resta ainda a realizar nesse setor. O homem primitivo não tinha capacidade de expressar o pensamento através da escrita. Esse mecanismo constitui importante conquista para sua educação mental. Entretanto, até que o cérebro e toda a rede nervosa se articulassem com os músculos, numa sintonia capaz de movimentar rapidamente todo esse mecanismo, possibilitando a realização das obras-primas de literatura que nos enlevam o espírito, a humanidade levou centenas de anos. Através de uma progressão semelhante, imaginai o quanto podereis realizar, à medida que vossa mente se exercite no controle de todo o organismo. De vosso cérebro, poderosa usina eletrônica, depende o funcionamento da mais humilde célula do corpo. Toma consciência deste fato e iniciai com firmeza o trabalho da realização. Bezerra de Menezes. Capítulo 2. Instruções sobre os trabalhos de cura. Toda substância medicamentosa não tem um valor relativo e tanto pode ser veículo do bem como do mal. É necessário, portanto, dosá-la empregando-a adequadamente. Da mesma planta podemos, muitas vezes, extrair o remédio e o veneno. Por isso, quando nos propormos realizar trabalhos de cura espiritual, é conveniente adquirir maiores conhecimentos, a fim de que cada fluido seja mentalizado e manipulado da forma que mais se ajuste ao caso. O médium atraído a estes trabalhos geralmente traz conhecimentos colhidos em experiências anteriores, que jazem estratificados no subconsciente. Os conhecimentos adquiridos através das diversas encarnações constituem um patrimônio inalienável do espírito e, embora nem sempre possam ser expandidos pelo indivíduo submetido a restrições da experiência reencarnatória, evidenciam-se em determinadas ocasiões, especialmente se, como médium, dedica-se ao trabalho da caridade. Na luta em favor do próximo, entra em sintonia com a imensa falange do bem, e deste intercâmbio recebe auxílio magnético e precioso que anula os impedimentos, proporcionando-lhe inspiração renovadora. Desta forma, dedicado aos trabalhos de cura, agirá algumas vezes orientado pelos espíritos amigos e outros através da intuição dos conhecimentos adquiridos em existências anteriores. Outrora era vedado a quem não fosse iniciado nas ciências chamadas ocultas, o conhecimento das verdades e dos poderes humanos que a doutrina espírita atualmente proporciona a todos. Assim, os que tinham oportunidade de obter esses esclarecimentos viam-se cercados por uma aura de mistério. Para quem os observasse, constatando unicamente os efeitos sem conhecer as causas, os fenômenos surgiam como passes de magia e seus intermediários como seres sobrenaturais. O envolvimento de respeito e admiração que então os cercava repercutia-lhes no íntimo como forte sugestão de orgulho e vaidade. Na verdade, eram filhos de Deus como os demais e apenas tinham recebido o feliz ensejo de empregar suas vidas no estudo das leis sublimes delineadas por Deus para reger a vida no universo. O conhecimento dessas leis e a correlação de causas e efeitos entre os fenômenos naturais proporcionava-lhes um poder aparentemente sobrenatural. Embora vivessem procurando enriquecer-se de conhecimentos úteis, geralmente, após a morte do corpo físico, decepcionavam-se ao perceberem quanto tinham falhado, por aceitarem as sugestões de superioridade pelo simples fato de terem aberto os olhos para a beleza das leis tão singelas e perfeitas com que Deus encadeou toda a criação. Essas almas, todavia, encontram na oportunidade reencarnatória o meio de satisfazerem o desejo sincero de difundir os conhecimentos que lhe felicitam o espírito,
despertando os que já se acham amadurecidos, para apreciar a beleza das leis divinas. Como médiuns, na atualidade, precisam superar as sugestões negativas que emergem do subconsciente, reflexos das tristezas e decepções de experiências fracassadas, a fim de levarem avante as boas realizações que se propuseram. Aconselhamos a vigilância constante e higienização mental através de meditações e sugestões positivas, capazes de se sobreporem às impressões subconscientes bem como as que procedem da ignorância alheia. Quanto ao fato de existirem seres que, pela falta de conhecimento da verdade, ainda os envolvem numa aura de admiração imerecida, que seja considerado como parte do problema a ser solucionado no presente, envolvendo-os em muita compreensão e carinho. Lembre-se de que por vezes também adotam atitude semelhante em relação aos espíritos em estágios mais avançados do aprendizado, posto à disposição de todos os filhos de Deus. Evolução não é privilégio, é dever. Para nos corrigirmos evoluindo recebemos a bênção das reencarnações nessa escola redentora que é a Terra. Calma, confiança e fé. Paz. Rubatayana. Nome usado por Akhenaton numa encarnação na Índia. Capítulo 3. Cromoterapia. Na medicina, como em todos os setores de atividade humana, à medida que as criaturas oferecem campo propício, das fontes mais altas de sabedoria descem as instruções necessárias ao aprimoramento técnico de suas atividades. As revelações espiritualistas trouxeram à humanidade conhecimentos que muito têm colaborado nas práticas medicinais, como auxílio precioso aos que trazem o corpo físico atormentado pelos mais diversos males. O emprego de passes magnéticos, de radiações dirigidas aos doentes e do receituário recebido pelos sensitivos muito tem ajudado a aliviar o peso da cruz carregada pelo homem. Corpo, alma, perispírito constituem um conjunto de forças que se interpenetram, formando um todo coeso, criatura humana. Qualquer alteração, pois, em uma dessas partes, repercute intensamente nas outras, à semelhança de que sucede no conjunto constituído por uma campainha. Apertado o botão, imediatamente soa timpano no interior da residência, alertando sobre uma presença estranha. E mesma forma, quando o mal pressiona a alma, não tarda a repercutir no perispírito, atingindo o físico com suas vibrações negativas, em aspectos diversos que chamais doenças. Ideal será, portanto, a terapêutica que levar em conta esta realidade, visando sempre beneficiar o conjunto. A cromoterapia, a terapia através do emprego de ondas sonoras e a homeopatia, que de certo modo agem dentro dos mesmos princípios, são medicações dirigidas ao todo, atuando não só sobre o corpo físico, como também sobre o perispiritual e a alma. Assim como o corpo se alimenta pela ingestão de elementos materiais e pela respiração pulmonar e cutânea e a mente se engrandece, suprindo-se dos conhecimentos que adquire ao contato com novas ideias, o espírito, parte mais sutil e delicada do ser, alimenta-se de vibrações que a ele se incorporam, emanadas de cores e sons auridos nas manifestações artísticas, nas irradiações fraternas de amor, no sentimento da beleza despertada pela precisão das leis científicas ou ainda retempera-se pela sensação da alegria sentida ao contato com a natureza. A terapia através do emprego de cores tem por base a vibração que cada cor possui e é capaz de irradiar à sua volta. Cada vibração, de acordo com a frequência em que opera, tem um dinamismo próprio. Desse modo, concluímos que na cromoterapia a cura é feita pela interferência do dinamismo da vibração da cor sobre o elemento que desejamos ativar. Uma célula, um órgão ou um organismo doente, é um elemento cuja vibração possui uma frequência normal, geralmente retardada, mas sempre desequilibrada. Através da aplicação de uma força dinâmica, podemos interferir em seu ritmo vibratório, facilitando-lhe a volta ao equilíbrio. Este princípio básico do trabalho cromoterápico nem sempre tem sido reconhecido, mesmo por aqueles que o empregam, sendo ainda usado em pequena escala.
Modernamente os hospitais já têm o cuidado de pintar os quartos dos doentes utilizando cores suaves, como o verde e o azul, que são sedativas e quebram a depressão provocada pela monotonia do branco. Já se tornou comum, mesmo, o uso dessas cores nos barretes dos médicos que se aproximam das mesas operatórias, embora assim hajam por terem constatado os efeitos benéficos das mesmas em seus pacientes, sem se preocuparem com o mecanismo pelo qual esses resultados são obtidos. Os espiritualistas também utilizam a cromoterapia através das mentalizações coloridas projetadas sobre doentes. Baseados no fato de que o pensamento é uma força irradiante regulada pela mente, condicionam esta energia ao dinamismo da vontade, impulsionando-a dentro das características desejáveis e projetando-a no éter em vibrações dirigidas a quem desejam beneficiar. Pergunta: como aplicar adequadamente as cores que se fazem necessárias a cada caso? Resposta: aos espiritualistas essa tarefa é facilitada pelo auxílio que recebem dos amigos desencarnados a eles associados nas tarefas de cura, intuindo sobre a cor indicada a cada caso. Futuramente, entretanto, a cromoterapia será empregada na Terra tendo os médicos a consciência de seu princípio científico. Para organizarem as escalas cromoterápicas que orientarão os tratamentos, os cientistas levarão em conta a lei da afinidade. Dizemos que há afinidade entre dois seres ou dois elementos, quando são capazes de se associar em busca do mesmo objetivo. Não é necessário, portanto, identidade absoluta entre ambos, basta que tenham objetivos semelhantes, harmonizando-se para a produção num mesmo sentido. Cada órgão é portador de uma vibração própria, produto das vibrações das moléculas que o compõem. Essa vibração total emite no éter uma onda sonora, bem como o raio luminoso cujo colorido e intensidade são característicos e relativamente constantes. O órgão sádio mantém equilibrada a frequência em que vibra, enquanto o doente tem suas vibrações inconstantes, geralmente diminuídas. Entretanto, poderão ser restabelecidas através da interferência feita por uma determinada cor. Segundo o que ficou exposto quando nos referimos à lei de afinidade, não é preciso que essa cor seja igual à emitida pelas irradiações sadias do órgão, basta que seja capaz de associar-se à vibração existente, auxiliando-o a restabelecer o equilíbrio. Neste caso, poderemos afirmar que a cor empregada tem afinidade com as vibrações do órgão. Essa terapêutica, para ser usada com precisão por vós encarnados, requer ainda muito estudo e aplicação. Numa síntese singela, entretanto, sugerimos que, depois de medir o comprimento das ondas vibratórias de cada região dos organismos sádios, estabeleçais escalas básicas que possam servir de termos de comparação, e após um estudo sobre o comprimento da onda de cada cor, podereis deduzir matematicamente as vibrações necessárias à interferência sobre os órgãos que não apresentarem as suas características vibratórias normais. Aos que se dispõem ao trabalho através da aplicação desses princípios, sem possuírem os recursos básicos no plano em que vivem, aconselhamos que observem com atenção as sugestões recebidas através da mediunidade, quer pela intuição quer pela evidência. Nos momentos dos passes e irradiações poderão atentar para as cores que comumente aplicamos nesses trabalhos. Comparando anotações, estarão de posse de nova base de conhecimentos, originária do esforço próprio. Que procurem novos esclarecimentos com os irmãos desencarnados sempre prontos a ajudar na medida que encontrarem a receptividade proveniente da boa vontade. Paz e amor. Ramatiz. Capítulo 4. Terapia através do uso das ondas sonoras e homeopatia. A terapia através da emissão de vibrações sonoras efetua-se pelo mesmo processo da cromoterapia. Nesse caso, entretanto, não será a energia liberada pelas cores que agirá na matéria cujas vibrações desejamos alterar e sim a força obtida pela vibração do som. Esse método de cura também já é usado por vós, embora de forma inconsciente.
Muitas vezes, ao efetuar as irradiações para os necessitados ou ao ministrar os passes aos doentes, emitis sons que vibram no espaço em diversas frequências da escala sonora. De modo semelhante ao que ficou explicado na instrução referente à cromoterapia, a vibração do som atinge as células, os órgãos, os sistemas ou mesmo as criaturas que permanecem em desequilíbrio, modificando-lhes a frequência vibratória. O tratamento homeopático também tem por base esse princípio. As substâncias ingeridas são tratadas de forma a conter, em estado potencial, forças em determinadas frequências que reajustarão o equilíbrio do paciente, oferecendo-lhe às células o quantum de energia necessário para que atinjam a vibração normal. Pergunta: como são dinamizadas as substâncias para o uso homeopático? Resposta: pela modificação da frequência vibratória. Permanecem inalteráveis nos elementos que as compõem, entretanto, suas vibrações se modificam quando submetidas a determinadas circunstâncias. Essa reação pode ser provocada pela presença de uma substância estranha, pelo atrito, pelo calor, eletricidade, etc. Podemos chamar químicas as reações que provocam alterações moleculares, originando outras substâncias físicas as que determinam reações na frequência vibratória da molécula sem alterar-lhe a composição. Nem sempre são as reações físicas que nos proporcionam as substâncias dinamizadas na frequência desejada. Elas podem resultar também de reações químicas, isto é, serem compostas de duas ou mais substâncias que, quando combinadas, vibrem na forma desejada. Pergunta: encontramos no dicionário a seguinte definição para a homeopatia: sistema terapêutico que consiste no tratamento das doenças por meio de agentes que provocam uma afecção análoga a que se quer debelar. Homeopatia, palavra composta de homoios, semelhante, e patos, afecção. Gostaríamos de saber por que o semelhante cura o semelhante. Seria interessante obtermos uma explicação do processo de cura baseado no princípio similia similibus curantur, semelhantes curam-se com semelhantes, inteiramente oposto à medicina alopata que combate os contrários pelos contrários. Alopatia, afecção contrária. Resposta: para melhor compreendermos este processo, formularemos um exemplo. Um pai que tenha séria tendência para um determinado defeito, suponhamos os desregramentos sexuais, embora compreendendo os prejuízos que esse mal acarreta, as dores morais que inflige à companheira amiga e os filhinhos a quem ama sinceramente, não consegue superar sua fraqueza. O tempo passa, os filhos crescem e chega o dia em que observa, num dos seus rebentos, tendências semelhantes às suas. Então encontra um estímulo para o esforço de reação, passando a evitar aquilo que pode servir de mau exemplo, desgastando-lhe a autoridade moral. No combate ao mal que observou em estado potencial em seu filho, encontra forças novas para reagir ao mal crônico que o prejudicava. Do mesmo modo age o organismo humano. Atingido por um determinado mal, nem sempre encontra forças para combatê-lo e sucumbe ao quadro sintomatológico da doença. Entretanto, se sofrer a ação de um agente semelhante ao que o aflige, capaz de provocar-lhe uma afecção idêntica em outra escala potencial, inicia o esforço de reação que o tornará capaz de superar, inclusive, o outro mal maior. Pergunta: não haverá incoerência entre o que dissestes acima e a explicação anterior, de que o remédio homeopata cura oferecendo às células, com a sua interferência vibratória, o quantum de energia necessário para que atinjam o equilíbrio? Resposta: não, pois uma explicação completa a outra. O organismo que reage à ação de uma substância estranha, portadora de forças devidamente potencializadas, está realmente testemunhando que essas forças completam as suas energias, tornando-o capaz de iniciar o esforço de reação contra o mal que o atinge, isto é, levando às células, através da interferência vibratória, o quantum de energia necessário à recuperação do equilíbrio. Que o Senhor vos ilumine o espírito,
alimentando-vos a vontade de servir com amor. Paz. Rubatalhana. Capítulo 5. Desmaterialização e materialização de fluidos através da interferência de ondas magnéticas pelos seres humanos. Os fluidos que compõem os diversos corpos existentes na natureza podem ser desmaterializados através da interferência de ondas magnéticas emitidas pelos seres humanos. Toda criatura é dotada de um magnetismo próprio que se apresenta estático ou dinâmico. O cérebro é capaz de concentrar esse magnetismo e emiti-lo em raios dinamizados que vibram na frequência mais indicada à aplicação a ser feita. Desmaterialização. Os raios magnéticos emitidos pelo cérebro humano, quando dirigidos a um determinado fluido, na dinamização adequada, atuam na frequência vibratória das moléculas que o compõem, causando a diminuição do comprimento de suas ondas e o aumento da frequência de suas vibrações. Esta atuação poderá modificar o estado físico do corpo, que de sólido passará a líquido ou gasoso. Neste último caso, apresentar-se-á desmaterializado aos olhos humanos. Materialização, de forma análoga, processar-se-á o fenômeno contrário. Mentalmente raios magnéticos poderão ser emitidos, dinamizados de forma a interferir na frequência vibratória, a fim de aumentar o comprimento da onda, tornando as vibrações mais lentas e provocando a condensação da energia que se apresentará num estado físico diferente. Para facilitar a compreensão podemos tomar como exemplo um fenômeno comum. Quando o fogo é aceso abaixo de uma vasilha contendo água, tudo se passa de modo semelhante. Raios caloríficos atuam, interferindo na frequência vibratória das moléculas da água. À medida que elas vibram mais intensamente, vão tomando um aspecto físico diferente se o processo continuar. A quantidade de água que dentro da vasilha se achava em estado líquido, em breve apresentar-se-á no estado gasoso. Para realizar o fenômeno inverso, basta armazenarmos o vapor da água num recipiente fechado. Conseguiremos sua volta ao estado líquido, interferindo no comprimento das ondas de suas vibrações no sentido de aumentá-las. Isso provocará a condensação do fluido, que voltará ao estado líquido e se essa interferência continuar, tomará o mesmo aspecto sólido. Pergunta: para sabermos dinamizar devidamente, seria necessário que tivéssemos consciência do comprimento da onda das vibrações de cada fluido existente, nos seus diversos estados e formas. Já que assim não acontece, pelo menos conscientemente, como sabermos dinamizar os raios magnéticos sem a interferência de uma intuição superior? Nesse trabalho, como discernir o momento propício à nossa atuação ativa ou passiva? Resposta: essa é uma tarefa de colaboração entre os dois planos. Aquele em que habitamos não tolhe os conhecimentos adquiridos em experiências anteriores, ao contrário do que acontece convosco, que sofreis um abafamento da memória, impedindo o emprego consciente dos conhecimentos adquiridos. Por esse motivo, na maior parte das vezes, agis através de intuições que comandam as dinamizações ou através de sugestões de cores e sons determinados, aconselháveis a cada caso. Mentalizando a cor estaremos dinamizando o fluido magnético, pois cada uma tem sua vibração com um comprimento de onda característico. O mesmo se dá em relação aos sons proferidos, pois cada um vibra em determinado comprimento de onda. Entretanto, a emissão do raio magnético devidamente dinamizado pode ter lugar também graças aos conhecimentos que o espírito adquiriu em outras eras. Nesse caso, ele participa da realização com sua personalidade real, sem que a mente física tenha um exato conhecimento, devido a impossibilidades naturais que ainda a tolhem. Processa-se uma espécie de desprendimento mental, e, nessas condições, o espírito participa do trabalho com os conhecimentos que possui. Por isso certos médiuns, embora participando ativamente dos trabalhos de cura, no que diz respeito à interferência das ondas magnéticas e do processo de desmaterialização e materialização das moléculas, sentem que o fazem inconscientemente,
Tende fé e confiança. Do alto jorra sobre vós a proteção e o Senhor ampara todos aqueles que se colocam a serviço do bem, com o seu envolvimento de amor. Paz aos vossos corações. Rubatalhana. Capítulo 6. O trabalho, fonte de renovação. Todo o universo está em constante vibração geradora de energia que não deve ser retida, sob pena de sobrecarregar o mecanismo que a produz. A água, a correr sobre a terra, obedece ao impulso de expansão, mantendo-se pura para desempenhar a contento a missão benfazeja de fertilizar o solo e dessedentar as criaturas. Se permanecer estagnada, retendo suas possibilidades criadoras, condensará em torno de si as energias irradiadas pelas próprias vibrações, tornando-se turva e facilitando a proliferação das formas inferiores de vida. A criatura humana representa a manifestação vital em sua forma mais aprimorada e possui a capacidade de vibrar, como condição essencial de existência. Se liberar suas energias em atividades úteis distribuirá benefícios, preservando ao mesmo tempo a própria harmonia. Em caso contrário, concentrar-se-á sobre si mesma sobrecarregando-se e, como a água estagnada, alimentará formações inferiores, tanto físicas como mentais e espirituais. Então, vidas primitivas, como micróbios e vírus perigosos sintonizarão com as vibrações lentas dessas energias deletérias, agregando-se à matéria física através de forte imantação. Simultaneamente, correntes de pensamentos mórbidos serão atraídos ao campo mental, provocando sensações de tristeza, medo, irritação, desânimo, cólera e outras ainda mais prejudiciais. A este centro de forças negativas em que se constitui a alma vigilante, não tardam a correr os espíritos aflitos ou os que ainda se comprazem nas irradiações maléficas. Estabelecido esse sistema de trocas vibratórias, forma-se um círculo vicioso, a oferecer dificuldades cada vez maiores para ser rompido. A fim de desfazê-lo, interfere a misericórdia do Pai para aliviar a criatura da corrente aflitiva, caso seu karma permita. Afasta com um envolvimento de amor os irmãozinhos que a perturbam, drenando as energias deletérias de sua aura e curando as chagas do seu corpo físico. Entretanto, como conservar os resultados positivos desse trabalho, se a alma permanecer no mesmo estado de inatividade, restabelecendo a situação infeliz que foi desfeita? É preciso que reaja positivamente ao tratamento, pois ele combate as consequências sem modificar as causas. Todo sistema de vida deve sofrer uma revolução capaz de proporcionar condições favoráveis às vibrações de equilíbrio recebidas do alto a fim de ser alimentada a sintonia com os espíritos de luz que velam pela humanidade. Qualquer trabalho desse tipo representa emprego de esforços e energias dispendidos por seres encarnados e desencarnados, médiuns e espíritos amigos que se associam no ministério de amor. O ser incapaz de conservar os benefícios recebidos, agrava sua situação, por desperdiçar forças sagradas que lhe foram emprestadas e das quais prestará contas à vida. Brilhai o campo íntimo na busca da própria renovação. Movimentai a mente, o espírito e coração, num esforço constante para tornar-vos como a água límpida que corre sobre a terra, fertilizando e socorrendo. Libertai-vos das energias deletérias que se afinam com os charcos, tornando-vos canais da luz do Senhor a fim de gozar de saúde, alegria e felicidade. Paz aos vossos espíritos. João Crisóstomo. Fim.